Fala galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou analisar mais uma das partidas do match entre AlphaZero e Stockfish. Dessa vez, AlphaZero estava de pretas e vocês vão perceber que mesmo jogando de pretas ele consegue impor aquele estilo de jogo agressivo. E um tema bem interessante que eu quero mostrar para vocês que aconteceu nessa partida é o sacrifício posicional, o sacrifício a longo prazo. Mas antes de começar a partida, não esqueça de se inscrever no meu canal, é só acionar o botão que está aqui embaixo e também aciona aquele sininho para você receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Então bora lá, Stockfish estava de brancas e começou com o lance 1 D4, lembrando que nessa partida o Stockfish estava usando o book de aberturas, então AlphaZero respondeu com F5, escolhendo assim a defesa holandesa, cavalo F3, cavalo F6, G3 e agora G6. Essa é a variante Leningrado da holandesa. É uma defesa bem agressiva e também arriscada, porque ela leva para posições com muito desequilíbrio. Então, aqui seguiu o bispo G2, bispo G7, roque, roque, C4 e D6. Bom, essa aqui é uma posição que já foi jogada várias vezes na prática. A ideia do D6 é que em algum momento as pretas podem pensar em jogar com E5, por exemplo. Eu particularmente não gosto muito dessa variante, da variante Leningrado da holandesa. Eu prefiro a posição das brancas, que eu acho que o preto ele acaba deixando muitas casas, acaba se enfraquecendo muito nessa posição. Mas para quem está querendo vencer, para quem está querendo buscar vitória, que há algum desequilíbrio, é uma alternativa interessante. Aqui as brancas jogaram o cavalo C3, C6 e torre B1. Bom, a ideia desse lance do Stockfish é poder jogar com B3 e bispo B2, sem se preocupar com a diagonal, porque não vai ter nenhum tema com a torre em A1. E em algumas posições ele pode pensar em jogar com B4 também. Esse lance ele não é uma novidade, é uma posição muito conhecida. Então, AlphaZero respondeu com A5, dama B3, que ele pode pensar em jogar C5 em algumas posições, cavalo A6, torre D1, H6. Bom, a ideia desse H6 das pretas é que o preto ele pode pensar em jogar com G5 e de repente passar a dama para a ala do rei. Essa é uma das ideias. Então, aqui seguiu com o bispo E3, o branco tenta terminar o desenvolvimento, o bispo em E3 pode apoiar o C5 das brancas, torre B8, torre de AC1, o torre B8 é para poder tirar o bispo de C8, de repente jogar com bispo E6 ou bispo D7, jogou torre de AC1 e bispo D7. E nesse momento as brancas resolvem fazer o C5, que faz bastante sentido nessa posição, porque se, por exemplo, as pretas fazem um lance D5 para cobrir o cheque, então surge uma casa muito fraca na posição das pretas, que é a casa E5, e depois de um lance como o bispo F4, por exemplo, o preto ele já está perdendo material, porque vai ter que tirar a torre de B8 e já está caindo o peão de B7. Então, depois de C5, o AlphaZero respondeu com rei H7, cavalo A4, com a ideia de colocar o cavalo em B6, que é uma casa fraca. Essa casa ela já não pode ser defendida por peões. Cavalo C7. A ideia é de repente passar o cavalo de C para D5. Bispo D2, já atacando o peão de A5. Bispo E6, atacou a dama. Dama C2 e cavalo de C D5. Então aqui as pretas conseguiram uma casa forte para as peças. Uma casa forte para o cavalo em D5, o cavalo não pode ser expulso. Para quem viu a primeira partida, já percebeu que o AlphaZero ele prioriza bastante a atividade das peças. Ele sempre tenta colocar as peças bem colocadas, as peças ativas, ainda que ele tenha que sacrificar material para isso. Aqui seguiu com B3. E nessa posição o AlphaZero faz torre A8. Bom, a ideia desse lance é defender o peão de A5 e poder assim deixar a dama livre para passar a dama para a ala do rei, com dama E8, G5 e dama H5. Então seguiu aqui com bispo E1, dama E8, as pretas seguem o plano de passar as peças para a ala do rei, E3,
assim controlando uma possível ruptura em F4, G5, cavalo D2. E aqui parece que o preto está com sérios problemas estratégicos nessa posição, porque as brancas ameaçam jogar cavalo C4, já atacando o peão de A5, e não é nada fácil defender esse peão, além de atacar o peão de D6. Então as pretas passaram a dama para H5, que de repente pode ter alguma ideia como um cavalo G4, ou de repente um F4 em alguma posição. Mas aqui as brancas fazem bispo F3, porque depois de bispo F3, se faz um lance como cavalo G4, ameaçando dama por H2, as brancas podem fazer cavalo F1, já defendendo H2. E agora esse cavalo está cravado, o branco pode pensar em, às vezes, jogar com rei G2 para H3, e não está claro como que o preto vai seguir com esse ataque. E aqui, depois de bispo F3, o AlphaZero ele faz um lance que é muito estranho, esse lance. Ele faz G4, que depois de G4, o preto ele perde a ruptura F4. Que o preto poderia puxar o rei para H8 e tentar jogar um F4 para abrir linhas, abrir a coluna F. Depois de G4, bispo E2, o preto não consegue mais fazer esse F4. Ou pelo menos vai ser muito difícil fazer esse F4. E aqui, não sei exatamente como que o preto vai criar contra-jogo. Se eu estivesse jogando de pretas nessa posição, eu com certeza ficaria muito preocupado em como passar as peças para lá do rei. Mas o AlphaZero não se preocupa tanto assim. Ele joga com rei H8 aqui. Um lance profilático, tirando o rei da diagonal. Então seguiu o cavalo C4. O cavalo chega atacando todos os pontos fracos aqui das pretas. Cavalo E4. Legal, é um lance bem ativo. Ameaça jogar cavalo G5. E aí pode ter ideias como cavalo F3 ou cavalo H3. Então esse é um lance que já cria algumas ameaças bem diretas. Só que aqui o Stockfish ele faz H4. E o preto ele não pode tomar o peão em H3 porque está caindo a dama em H5. E o peão em H4 defendeu a ameaça de cavalo G5. Nessa posição, parece que o branco resolveu todos os problemas na ala do rei. Parece difícil o preto continuar o ataque, não está claro como que o preto vai fazer isso. E agora o branco vai começar a atacar as debilidades na ala da dama. O peão de A5, vai atacar o peão de D6 também. E aqui é o momento mais crítico da partida, que o AlphaZero ele faz um lance que é muito forte. Esse é um lance que com certeza surpreendeu ali, porque eu coloquei no Engine essa posição e o Engine ele demora um tempo, ele tem que aprofundar bastante para achar o lance que o AlphaZero fez. Nessa posição, o AlphaZero ele faz o lance cavalo G5, sacrificando um cavalo. O branco acabou de jogar H4 para evitar o cavalo G5 e ainda assim ele vai lá e joga cavalo G5, sacrificando a peça inteira. H toma G5 e H toma G5. Bom, agora vamos entender por que o preto sacrificou a peça, por que jogou esse cavalo G5. Porque não é uma combinação. Uma combinação é quando você sacrifica uma peça e você recupera o material imediatamente, ou ganha material imediatamente, ou então você consegue dar mate direto. Mas nessa posição é diferente. Ele sacrifica a peça e ele vai continuar atacando como se nada tivesse acontecido, se não tivesse com material a menos. Isso aqui a gente chama de sacrifício posicional, ou sacrifício a longo prazo. Que ele tem uma compensação que vai durar por alguns lances. Então, ele tem que aproveitar, é claro, ele tem que jogar ativo nessa posição. Mas a ideia dele é que ele está com a ameaça de torre F6 e torre H6. E não é assim tão simples do branco defender. Além disso, a ruptura F4 ela ganhou muita força com esse peão em G5. Mas não tem nada concreto ainda que o preto vai ganhar essa posição. Só que tem bastante compensação pela peça. Nos próximos lances, o preto vai conseguir ativar bastante essas peças. E não tem um jeito claro do branco usar o material a mais. Então é assim que funciona um sacrifício posicional. Então nessa posição aqui, o Stockfish jogou F3. A ideia dele sacrificando esse peão, entregando esse peão, é que ele pode jogar com bispo F1
e a dama defender a segunda fila. Mas vamos ver aqui o que aconteceria se o branco simplesmente jogasse um lance como bispo F1, com a ideia de bispo G2 e colocar o bispo para ajudar na defesa. Parece um lance muito natural aqui. O problema é que o preto pode jogar agora F4. E, por exemplo, E por F4, G por F4. E agora o preto está ameaçando jogar com F3, torre F6 e torre H6. Então, por exemplo, se dama E4, F3, e não tem como parar a ameaça de torre F6, torre H6, o branco ele vai acabar tendo que devolver material para não levar mate em H1. Então essa é uma das ideias que o preto tem nessa posição, por isso que o branco ele não consegue defender fácil. Aqui o Stockfish já joga F3, então jogou G por F3, bispo F1, com a ideia de jogar com dama H2, por exemplo, trocando as damas, a dama passa a defender a segunda fila, só que aí o AlphaZero ele faz mais um lance ativo, ele faz agora F4 nessa posição, ele quer abrir linhas, ele quer colocar o bispo de G7 para jogar, ele vai colocar todas as peças para jogar agora. E daí o Stockfish faz torre D2, com a ameaça de jogar torre H2, assim cravando a dama. E aí vem outro lance legal aqui, outro lance bem forte, que é F toma E3, deixando o branco jogar o torre H2 cravando a dama. Então, nessa posição, o Stockfish ele não jogou torre H2, ele jogou cavalo por E3, devolvendo a peça. Mas vamos tentar entender por que ele não joga o torre H2. No caso de torre H2, as pretas podem fazer F2 cheque. Então, rei H1, a dama continua cravada. E agora vem um sacrifício de dama. Dama por H2, rei por H2 e torre F6. E mesmo com tanto material a menos, o ataque das pretas é decisivo nessa posição. O ataque é muito forte aqui. O preto ele tem várias ameaças, como por exemplo, torre H6, rei G2 e bispo H3. Então essa é uma ameaça bem difícil de defender. Ainda tem a ideia de tomar em E3 promovendo em algum momento. Então é difícil achar um lance para o branco aqui. Por exemplo, se rei G2, o preto pode seguir com torre de A F8, trazendo mais peças para o ataque. O branco não tem um lance para conseguir se defender. Por exemplo, bispo por A5, vem torre H6, ameaçando o bispo H3, G4, torre H4, rei G3, torre G4, rei H2, torre F6, com ameaça de torre H6. Então essa variante aqui ela é incrível mesmo, essa variante do torre H2, que o preto ele está com bastante material a menos, sacrifica a dama e continua atacando como se o material tivesse igual, ele vai indo aos poucos ali. E o branco não consegue se defender. Por isso que na partida o Stockfish ele já devolve a peça com cavalo por E3. Então vem cavalo por E3 e de novo torre H2. E nessa posição vem um outro lance extremamente difícil do AlphaZero. E eu acho que para fazer o sacrifício lá atrás, o cavalo G5, precisa pensar nessa ideia, né? Provavelmente o AlphaZero já tinha visto, né, essa ideia. É claro que um humano nunca vai conseguir ver isso. Se um humano joga cavalo G5, é um sacrifício assim mais intuitivo, né? Que aí vê as ideias de poder atacar. Agora, o AlphaZero talvez tenha visto isso. Não sei como que funciona ali, né? Mas esse lance ele é muito importante para todas essas variantes, todos esses lances funcionarem bem aqui. Ele faz o lance bispo H3. Porque se nessa posição ele joga cavalo por C2, então tem torre por H5, rei G8 e agora torre por C2. Então o preto ele tem compensação pela peça, só que o branco ele conseguiu organizar um pouco aqui. Mas o bispo H3 ele é muito forte, porque depois que faz aqui torre por H3, então tem dama por H3, bispo por H3 e cavalo por C2. Torre por C2, bispo toma D4, bispo F2, bispo por F2 e rei por F2. E depois de todas essas trocas, que essa variante ela é bem forçada, o preto ele fica com torre por 2 peças e 3 peões a mais nessa posição.
Então a vantagem material das pretas ela é bem grande já. Então seguiu aqui rei G7, cavalo B6, torre de A D8, torre C3, torre H8 tocando no bispo, bispo E6, torre H6, torre E3 e torre F8. Defendendo assim o peão de F3 e não dá para tomar em F3 que está caindo o bispo em E6. Veio o cavalo D7, torre H2, rei F1 e aqui o AlphaZero ele faz um lance que simplifica a posição, é outro lance forte que vai levar para uma posição que o preto está com muita vantagem, que é o lance torre E2, atacando a torre de E3, o que obriga o branco a jogar torre por E2. Então F por E2, cheque, um cheque duplo aqui, não dá para tomar a torre em F8, rei por E2 e agora torre H8. E aqui as pretas possuem torre por 2 peças e 2 peões a mais. E o preto está com a ameaça de jogar torre H2. E geralmente nesses finais, em que fica torre peão, ou torre 2 peões contra 2 peças menores, se o lado que tem a torre tem um peão passado, esse lado ele vai ter vantagem. E principalmente se as 2 peças não possuem um ponto de apoio, porque o cavalo sem um ponto de apoio é uma peça que não fica muito bem colocada. E é esse caso, as peças estão descoordenadas aqui, as 2 peças menores, e a torre das pretas fica muito ativa. Aqui veio a torre H6, bispo G4, D5, o preto já fica com 2 peões passados nessa posição, cavalo E5, E6, cavalo D7, rei F7, rei E3, torre H1, bispo F3, torre E1, rei D2, torre A1. Agora vai cair mais um peão aqui na ala da dama, já ameaça a torre por A2. Se defender o peão de A, pode cair o peão de B. Então jogou aqui bispo D1, rei E7, cavalo E5, rei F6, cavalo G4, rei F5, cavalo H6, rei E4. O preto está com a torre ativa, rei ativo, 2 peões passados e o branco está todo descoordenado. Veio aqui cavalo F7, G4, cavalo D6, rei D4, A4, torre A2, rei E1 e rei por C5. Bom, então essa posição aqui o preto ele já está ganho, né? O branco ele seguiu mais alguns lances aqui, mas não dá para defender essa posição de brancas. Então seguiu aqui cavalo por B7, rei B6, cavalo D8, torre G2, cavalo por E6, torre G3, rei F2, torre C3, bispo por G4, torre por B3, bispo D1, torre B4, rei F3, torre E4 e aqui as brancas abandonaram. Então, mais uma partida aí sensacional do AlphaZero. Nessa partida, eu acho que o tema principal é esse sacrifício a longo prazo, o sacrifício posicional, o cavalo G5 que ele fez ali no meio jogo. Foi um lance muito forte esse cavalo G5. Esse é o lance assim mais difícil da partida. Realmente é um xadrez assim bem diferente. Depois que a gente vê as ideias, né, até dá para compreender o cavalo G5, mas é uma posição completamente diferente. Assim, é um lance muito forte das pretas, né? Bom, então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Essa segunda partida do match entre AlphaZero e Stockfish. Se você curtiu o vídeo, dá um like e deixa seus comentários. O que você achou dessa partida? Se você quer ver mais uma partida do AlphaZero. E é isso aí. Vamos encerrar por hoje e até o próximo.